Olá meus caros, aqui é o Corvo. Bem-vindos a mais um tópico do canal. E hoje falo um pouquinho sobre este game aí na tela, o Street Fighter II, que no caso eu estarei trazendo a última versão realmente lançada pela Capcom dele, com todas as atualizações, melhoras, a inserção de personagens novos, inclusive de golpes especiais. O que vocês estão assistindo aí é o Super Street Fighter II Turbo, que foi lançado não em 91, mas sim em 94. E foi realmente a versão definitiva deste game. Mas a minha intenção basicamente é retornar ao Street Fighter II para enfatizar o quanto esse game é revolucionário e também aclamar a qualidade que ele possui a ponto de mantê-lo relevante, jogado, amado até hoje. Nós estamos falando de um game de 30 anos. E não pensem vocês que Street Fighter II é jogado, ainda apreciado pelos gamers, apenas na solidão de suas casas, uma experiência simplesmente single player ou algo nesse sentido. Ainda existem campeonatos de Street Fighter II. 30 anos seguidos de apreciação contínua de um game. É um feito sensacional, um feito histórico, principalmente se a gente levar em consideração que Street Fighter II foi um game revolucionário no campo dos fighting games. Ele é a escola para tudo que veio depois dele. Diferente do jogo inicial da franquia, o primeiro Street Fighter da Capcom, Street Fighter II revolucionou a gameplay, revolucionou a arte e basicamente instaurou o que seria o paradigma dos fighting games dali em diante. Inclusive inserindo o gaming dentro de um nicho, uma espécie de mercado, que até então não era assim lá tão comum, mas começou a ser bastante explorada em virtude da natureza competitiva deste game aqui, que é o mercado justamente dos torneios, E até hoje, Street Fighter II continua sendo utilizado, jogado competitivamente. É impressionante, é impressionante. Não é um feito tão fácil assim. Alguns vão poder dizer, e com razão. Ah, Corvo, daqui a 30 anos, outros games que são lançados hoje serão lembrados também e continuarão sendo jogados. Sim, eu concordo. Não é um fenômeno restrito da geração do Street Fighter II, da geração dos arcades. Mas eu acho que é importante nós lembrarmos e fazermos justiça ao fato deste game aqui não ser apenas um game de qualidade que manteve-se relevante, que acabou superando a sua própria geração e ficando no coração dos mais aficionados, apaixonados por ele, por 30 anos. É um game que, além de ter qualidade, instaurou um paradigma. Street Fighter II é um paradigma do game, e não apenas dos games de luta, mas do game em geral. É esta a ideia que eu gostaria de comunicar aqui, defender aqui, e até utilizar esta ideia como justificativa para comentar o game, ter contato com ele novamente aí, assisti-lo em tela e reforçar que o que nós estamos vendo aí é um paradigma que foi utilizado a partir do lançamento do game em 91, em fevereiro de 91, e até hoje ele é utilizado. O que nós temos são acréscimos tecnológicos, mas se vocês pararem para
refletir, analisar o que nós estamos vendo em tela, vocês podem notar como até hoje, nos games mais novos da franquia Street Fighter da Capcom, nós temos influências, são utilizadas artes e conceitos deste game aí. Basta que notem a arte, a movimentação, o gameplay desse game e reflitam se não existem elementos dele no aclamado Street Fighter 4 e no mais recente Street Fighter, da última geração. Esses elementos estão ali ainda. E isso eu acho que é mais perceptível principalmente na arte do game. Porque ele é um game que procurou ser diverso, né? Ele procurou ser plural. Embora os japoneses não tivessem muito conhecimento, muito trato com questões de outras culturas, eles não explorassem isso muito, né, dado até a natureza do país deles, né, que é muito nacionalista, muito fechado e até alheio, né, às demais culturas. Street Fighter atraiu muita gente porque tinha esse elemento artístico de exploração de outras culturas, de outros países. Não é à toa que os lutadores possuem nacionalidade. E isso era explorado não apenas nos traços deles, mas também, né, no cenário principalmente. Os japoneses pecavam e continuam pecando, né? Eles não são muito apurados nas suas artes, no sentido de assertividade, né? Esse elemento aqui assado é do Brasil ou, sei lá, da Suécia, da Alemanha. Eles não são apurados nesse sentido. Falta um pouco de interesse, sim, um pouco de pesquisa. Isso não mudou. Esse game já tinha algumas gafes e os mais recentes continuam tendo. O que os japoneses comunicam para a gente, nada mais, nada menos é do que os estereótipos, né? A visão que eles têm em relação aos demais países. Nem sempre é lá muito esclarecida e até um pouco preconceituosa. Mas o game, quando ele faz isso, ele procura manter contato com outras culturas ou demonstra um mínimo interesse de atingir esse público, eu acho que ele acerta no sentido de dizer para o mesmo, olha, a sua cultura interessa para a gente tem interesse de entrar em contato com a sua cultura, criar um game e um personagem, né, algo dentro dele que seja próximo a você, e a política de Street Fighter vai seguir sendo assim daqui em diante. É interessante porque o Japão visa outros mercados, ele procura ser visto por outros mercados e também minimamente tentar descobrir o que as outras pessoas gostavam ou se interessavam nesses outros mercados. As pessoas podem ouvir isso atualmente, né, nos dias de hoje, e achar que isso não tem nada demais, mas eu estou frisando aqui que nós estamos falando de um momento que é 1991, e essas coisas não eram tão comuns naquela época. São hoje comuns, né? Essa visão pluridimensional, multicultural nos games, em virtude de games como esse aqui, que começaram a se importar, né, com a representatividade, né, com os outros elementos culturais espalhados pelo mundo e não apenas aqueles do Japão. O gaming da década de 70, 80, não é nada parecido com isso aqui, né? É algo que Street Fighter começa a inserir no seu conceito. E isso seria copiado, seguido, né, por outras franquias, outras empresas, inclusive outros gêneros do game, né? Então também é algo a ser reconhecido e ser aclamado em Street Fighter 2, mesmo que ele tenha problemas sobre como
retratar adequadamente, né, as culturas que ele está abordando. Mas ele está tentando. O Blanca aí, por exemplo, né, ele é um monstrão esquisitão, né, do pântano. Em tese, isso aí seria a Amazônia, né, o que a gente está vendo no fundo do game. É uma visão bem estereotipada do Brasil, né? Não é tão assim esclarecedora do que é a nossa cultura. Mas pelo menos a Capcom tenta. Os japoneses não sabiam nada sobre o Brasil, a maioria deles continua não sabendo. Assim como os brasileiros também não sabem muita coisa do Japão, né? A não ser aqueles que procuram ter contato com a cultura deles, né? Para além dos animes ou música, diga-se de passagem, né? Essa alienação ela acontece, ela existe dos dois lados, mas a questão é que a Capcom está tentando, né? E isso já é digno de nota, é digno de apreço. Em relação ao gameplay, eu acho que eu não preciso nem comentar. Street Fighter II, meus caros, para um game de 30 anos, continua sendo delicioso de jogar, né? E as edições seguintes foram recebendo uma atenção um pouquinho maior, né? Uma lapidação também na gameplay, inclusive um incremento de velocidade, tornando a gameplay em si muito favorável, muito adequada para a prática competitiva. E não à toa continuam existindo torneios de Street Fighter II até hoje. É muito delicioso, né, balanceado, interessante de jogar, né? Um grande incremento de Street Fighter II, e que também é revolucionário para os games de fighting, de luta, né, posteriormente, é justamente, eu diria, a dinâmica da gameplay, mas também, né, dos famosos combos, né, dos ataques especiais. O Street Fighter I, o primeiro game, era horrível, pobre, nada parecido com isso aqui. E não tinha nenhum desses personagens que se tornaram icônicos, clássicos, né, na franquia, como o Ryu e o Gaio, como vocês estão vendo aí. Mas o diferencial é justamente na criação dos combos, né? Tanto lá nas máquinas de arcade, como no Super NES, né, nos consoles de mesa, nós teríamos que fazer alguns comandos específicos, né? Apertar alguns botões para que um determinado poder, combo de um personagem fosse realizado. Isso também era algo novo, foi uma inovação e passou a ser lapidado a partir da primeira edição desse game, que foi saindo nos anos seguintes. Eu concordo muito com o fato de alguns críticos de Street Fighter II não criticarem um game, mas criticarem a Capcom, criticarem a empresa, porque é verdade, eu acho que isso é inquestionável. A empresa realmente caçou muito níquel com Street Fighter II, né? O game vendeu muito, né? Ele foi um sucesso tão estrondoso que ele vendeu máquinas de arcade de uma maneira sem precedentes, vendeu cartuchos de uma maneira sem precedentes e criou vários nichos, cenas de competição, né? De campeonatos competitivos ao redor do mundo. A Capcom obviamente ia querer lucrar com isso, obviamente, né? Porque dado ao talento, né, ao trabalho bem feito, isso também precisa ser dito, né, dos seus desenvolvedores, ela criou uma marca muito forte, ela criou uma máquina de dinheiro, todo mundo queria jogar essa coisa aqui, né? Todo mundo ia para salas de arcade ou ficava horas e horas jogando cartucho em casa. Muitos compraram, né, consoles em virtude de Street Fighter II, em virtude do que esse game trazia de inovação. As sprites dele, né, os bonequinhos, a arte deles são tão lindas, né, tão bem animadas, que elevaram o game realmente de um patamar, né? A gente olhava o que havia antes, olhava para esse game aqui e uou, que coisa linda, maravilhosa. E além da beleza,
o game trazia o que também é fundamental, essencial, prazer, né? Você ter o joystick na sua mão, ou estar lá na máquina de arcade jogando, a jogabilidade te traz aquela sensação agradável, né? Em termos de física, em termos de comando, né? Os comandos são muito, não apenas intuitivos, mas eu diria sensórios mesmo. A gente sente o personagem, né? O estilo dele, né? O peso dele, se ele é mais ágil, se ele é mais lento. É uma sensação que nós conseguimos ter com um instrumento que a gente utiliza para jogar, né? Com um controle, né? Ou com alavanca, que normalmente a gente não tinha antes. Então, dado a todas essas constatações que eu estou colocando aqui, Street Fighter II é realmente um game revolucionário. E a Capcom naturalmente iria caçar níquel em virtude disso. Ela iria lançar a versão 2.0, 2.5, 3.0, até que um dia ela finalmente terminaria, né, esse reciclamento, né, e entregaria a versão definitiva, mais lapidada do game em questão, né. Eu pessoalmente acho que é essa aqui, pelo menos é a que eu mais gosto. Isso vai do gosto das pessoas individualmente, né? Mas eu acho que Super Street Fighter 2 Turbo foi o que mais realmente me agradou, porque tinha os personagens adicionais que a Capcom inseriu posteriormente, tinha a possibilidade de nós controlarmos os vilões da Shadaloo, né? O Balrog, o Vega e o Bison. E ainda acrescentava, né, um dos personagens que com o tempo se tornariam, né, um dos mais apelativos e mais icônicos também da franquia, que é o Akuma, né? O Akuma aparece no fim deste game, é a primeira vez que o personagem aparece. E realmente um desafio à altura, né, do Ryu. Não tinha muito desafio até o Akuma aparecer, né? E tanto o Ryu como o Akuma, né, eles se tornariam garotos propaganda, né, do Street Fighter. O Ryu, o Bison, o Akuma, a Chun-Li, né, são personagens que você olha para eles e você já sabe de onde aquilo vem. É Street Fighter, é Capcom, é Japão, mas além disso, né, eles nos dão uma perspectiva histórica dos games de luta, né? Eles são pilares dos games de luta. Enfim, o Street Fighter 2 Turbo é o meu preferido em virtude disso. Não apenas em termos de completude, né? Mas em virtude dos especiais, da melhora gráfica evidente que ele apresenta, né? O que está na tela, inclusive, é a versão de arcade, tá? Que vocês estão vendo. E também em virtude da velocidade. O jogo é um pouquinho mais veloz, né, do que a edição original. É delicioso jogar Street Fighter 2. Ele continua sendo muito agradável de jogar. E a primeira vez que eu joguei Street Fighter 2 foi no fim da década de 90, eu não joguei, né, no início dos anos 90, era muito novo, né? Não sou tão velho assim, mas no fim dos anos 90, finalmente eu conheci lá na minha infância o Street Fighter 2. E a primeira vez que eu joguei o game foi em console, não foi no arcade. Eu era muito novo, né? Então, obviamente eu não podia entrar em estabelecimento que tinha, né, jogos de azar. E no Brasil, né, os games, o gaming, né, dessas empresas, naquela época era considerado jogo de azar. Então, se tinha lá uma fichinha para você colocar numa máquina, naturalmente haviam políticas, leis que impediam que menores, né, crianças, entrassem nesses estabelecimentos. O seu pai, seu tio, né, seu primo maior de idade podia te levar caso você tivesse algum que fizesse isso por você, mas sozinho você não podia entrar nesses lugares. Então eu não conheci o Street Fighter no arcade,
né? Eu fui obrigado a jogar ele no console. Mas o que eu mais me lembro dessa experiência é como o jogo era gostoso, divertido de ser jogado no console que eu tinha naquela geração, que era o Super NES. Eu tive um Mega Drive, mas não tive a oportunidade de jogar Street Fighter no Mega Drive. E a memória me falha, eu nem me lembro se o game foi lançado para o Mega Drive. Eu acho que não. Me corrijam se eu estiver errado. Mas enfim, eu joguei ele no Super NES. E uma das coisas que eu mais me lembro era ter aquele joystick extremamente pequenininho, simples, mas agradabilíssimo da Nintendo. Falando honestamente com vocês, uma das coisas que eu mais gostei no Super NES foi o joystick dele. Que joystick agradável! Era absurdamente agradável jogar com ele. E até hoje, quando eu quero revisitar esse game, né, jogá-lo novamente, ou eu jogo na antiga máquina de Super NES que eu tenho, ainda tenho uma que velhinha, né, mas ainda funciona. Prefiro jogar nele do que utilizar um emulador, né, ou um joystick que é diferente, não tão macio, agradável e adequado à mão, né, como o joystick do Super NES era. O fato de crescer, né, nos tornarmos adultos, faz com que aquele joystick fique pequenininho em nossa mão, né? Essa sensibilidade, esse conforto vai mudando com o tempo, naturalmente. Mas, estranhamente, eu ainda gosto daquele joystick para jogar o Street Fighter 2, né? Talvez tenha aí, né, um elemento afetivo também vinculado, eu não nego isso, mas é confortável. Eu gosto muito daquele joystick. E na minha opinião, a Nintendo nunca mais fez um joystick tão agradável como aquele. Eu não tenho o Switch, tive a oportunidade de jogar um pouco nele, apesar de não possuir um aparelho, mas tive algumas horinhas aí de jogatina devido à gentileza de um amigo meu, para conhecer mesmo o aparelho e conversar a respeito, né, dar algumas impressões. E mesmo o joystick, né, do Switch, para mim não é tão agradável como era o do Super NES. Não tem jeito. Quando eu quero jogar esse game, eu preciso daquele joystick. E eu imagino que deve ser a realidade realmente, né, de muitos de vocês. Fiz uma pesquisinha aqui rápida, realmente, né, o Street Fighter 2 não saiu para o Mega Drive, né, foi pro Super NES mesmo. As edições seguintes dele abrangeram, né, mais sistemas. Deixa eu ver aqui se chegou no Mega Drive. Não, realmente não. O PlayStation, inclusive, chegou a contar com ele, né? Inclusive, se não me engano, deve ter portabilidade para o Nintendo Switch. Eu acho que em 2018 eles fizeram algo nesse sentido. Dá para jogar o game também no Windows, né? Legalmente agora. A Capcom começou a fazer uma distribuição online do game, né, em formato digital para o Windows. Mas realmente, Mega Drive não tinha não. Foi Super NES e dali em diante. Os consoles eram muito competitivos, né? Tinha uma rivalidade muito grande, então era normal que uma empresa, né, no caso a Nintendo, adquirisse os direitos com a Capcom, né, pagasse um bom valor para ter o game e não, obviamente não dividiria, né, esse trunfo, essa carta na manga com a Sega, que era rival. Então é compreensível. Enfim, meus caros, é apenas um papo, né, um curto papo
apenas para lembrar, né, os 30 anos desse game famoso e formidável. Continua sendo, joguem se vocês não jogaram. Pessoal mais novo que não fez parte dessa geração, joguem, é gostoso demais. É apenas um tópico realmente de lembrança, né, para não deixar passar batido. 30 anos de um game relevante que continua vivo no mercado, vivo competitivamente, não é qualquer coisa. É verdadeiramente um trunfo fantástico da Capcom. E para deixar não apenas a empresa, como também os fãs da franquia muito orgulhosos, né? Um abraço a todos e saudações, Corvides.